Fala, nono ano! Ricardinho Matemática na área em mais uma aula para vocês. E a nossa última aula do ano, queridinhos. Vamos ter hoje estatística, isso mesmo. O tema da aula de hoje, estatística, é um conteúdo que vocês precisam saber para estar no ensino médio aí feliz, né? Porque é um conteúdo do SSA1, do primeiro ano do ensino médio, que vocês vão estar trabalhando. Então, vocês vão rever esse conteúdo lá no primeiro ano. E aí, precisa estar dando essa revisão hoje a respeito de estatística, tá certo? Então, fica ligadinho hoje que essa aula, ela é tranquila, ela é light. Escolhi esse tema para você aí encerrar o ano com o Ricardinho aqui em matemática e vai dar aquele showzinho. Vamos embora, né? Esta aula é uma aula digital. A interatividade é muito importante, por isso eu quero vocês aí acessando o aplicativo do Educa Recife para falar com o Ricardinho e a minha parceira, que daqui a pouco mostro ela para vocês, que vai estar recebendo a mensagem de vocês a respeito do tema da aula de hoje. Então, acessa aí na Play Store esse aplicativo Educa Recife, tá certo? E aí você coloca lá sua matrícula e senha e desenvolve. Mas tu não tem ainda não? Eu não acredito não que tu não tem não. Tu vai baixar esse aplicativo agora, rapaz. Baixa esse aplicativo Educa Recife, vai aparecer o QR Code agora aí na tela, perceba só, o QR Code vai aparecer e você vai conseguir baixar esse aplicativo Educa Recife, ou na Play Store também você consegue desenvolver numa boa, sem problema nenhum, você consegue desenvolver, tá certo? Então, ó, aponta aqui, ó, a câmera do celular, tá certo? Para esse QR Code, você vai conseguir aí desenvolver numa boa, aí, baixar esse aplicativo, vai lá, baixa ele e vem falar com o Ricardinho numa boa, sem problema nenhum. Show de bola! E ó, e essa aula você também pode assistir pela TV Nova Nordeste, isso mesmo, pode estar assistindo nesse momento por ar, né? Eita, que massa! Você assiste lá pela tela, mas também no aplicativo vai falando com o Ricardinho numa boa. Também para o computador, no IPTV aqui da TV Nova, você coloca lá no Google, bota lá Educa Recife, você consegue acessar aí remotamente aí as nossas aulas e consegue colocar matrícula e senha e falar com o Ricardinho também numa boa, sem problema algum, tá bom? E também para você que não é da rede municipal do Recife, tem o YouTube do Educa Recife. Lá você consegue ter várias aulas, uma playlist completíssima, tem a do nono ano, tem a do sétimo, tem do oitavo, tem do sexto, tem do Travessia, tem do EJA, anos iniciais, é aula, viu? É aula para você revisar à vontade aí no YouTube do Educa Recife. Não perde tempo não e vai lá, tá bom? Isso, consegue desenvolver lá. E hoje a gente vai ter aí a presença, que vai estar lá respondendo também lá no Educa Recife, da nossa querida professora Marta Lopes. Fala com meus alunos, professora Marta, a respeito dessa aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos e bem-vindas. Vamos participar aí da última aula do nono ano. Eita, vão agora para o ensino médio, né? Parabéns para vocês. Vamos lá, professor? Vamos Dá aquele show! Uhul! Vamos embora, porque esses meus queridos alunos estão com tudo aí para chegar no ensino médio detonando. Você que já tem aquele resultado do ETE, tem aquele resultado de alguma escola técnica, do SESI, do IFPE, deixa nos comentários aqui, eu quero ver, professor, consegui passar, cheguei lá, professor, deixou no SAEP também. A gente quer saber aí a novidade de vocês, pode deixar nos comentários, tá bom? Do YouTube e também do aplicativo Educa Recife. Vamos começar a falar um pouquinho de população. O que é uma população, Ricardinho? Professor, isso é aula de geografia? População. É, porque aí tem que falar um pouquinho a respeito do espaço amostral, que vai ser a nossa população, né? Para poder desenvolver. Então, a população é um conjunto de todos os elementos que se pode estudar e que possuem, pelo menos, uma característica comum. Você sabe que característica é essa? E aí, você consegue entender, desenvolver bem? Você pode desenvolver a cor dos olhos, a altura, a cor da pele. É uma característica que você pode desenvolver naquela população específica. Por exemplo, você vai para o povo oriental, tem uns olhos puxadinhos, né? Você vai observar lá, você desenvolve. Tem uma amiga aqui que dá aula de inglês aqui para vocês, você desenvolve. A professora ali tem um olhinho assim puxadinho, porque ela vem de lá, né? Essa parte. Você observa que vai ter dentro dessa população geral, vai ter uma parte dela que a gente vai chamar de amostra.
que é o subgrupo, é uma parte do finito da população, para análise. Por exemplo, você tem sua escola inteira aí, cheia de coleguinhas. A sua sala do 9º ano é uma amostra, é uma parte do grupo que está lá específica. Então, você consegue dizer que a amostra é uma parte do todo que você desenvolve, tá bom? E tem as variáveis, que é isso que a gente vai desenvolver agora. As variáveis são as características dos elementos da amostra que nos interessa observar. Que tem muita coisa, a gente vai observar a cor dos olhos, o sexo masculino, se é feminino, a profissão da pessoa, tá certo? Você vai ter aí a escolaridade, se é ensino fundamental completo, incompleto, ensino médio completo, incompleto, ensino superior completo, incompleto, tá bom? Se tem alguma doença específica, em que estágio está essa doença, tá bom? A gente desenvolve isso. O número de filhos que a pessoa tem lá, o número de acessos, altura, peso, salário. Isso o IBGE faz muito bem, ele faz essa pesquisa para poder a gente ver aí como é que está os números da nossa nação, né? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, a gente consegue desenvolver isso aí, né? Numa boa. E a gente vai falar essa resposta em porcentagem para entrar na estatística. Então, sobre a preferência de uma disciplina, por um determinado grupo de alunos, por exemplo, 1/2, metade dele equivale a 50%. 50% aí dos alunos. Ô, Ricardinho, mas como eu posso dizer que esse metade, esse 50%, equivale a 35/70? Como assim, Ricardinho? Quando você multiplica o de cima e o de baixo pelo mesmo número, se eu multiplicar por 35 o de cima e o de baixo, vai ficar 35 vezes 1, 35, e 35 vezes 2, 70. A gente consegue dizer 35/70 é o equivalente a 50%, ou mesmo a 1/2. A gente consegue passar dessa forma, tá bom? E dependendo de onde essa amostra foi observada e que valores foram usados para a pesquisa, podemos confiar na manipulação de informações que possa ser tendenciosa. Professora Marta, isso pode acontecer. E a gente tem que saber aí o fake news, né? As fontes confiáveis ou não, não é isso? Isso. Aí já acontece muito isso quando vai ter campanha de eleição, né, professora? Acontece isso aí, né? Isso, é sempre importante verificar a fonte, de onde está vindo aquela informação. É importante sempre checar para saber se é verídico ou não. Aí você, sabendo que é verídico, você compartilha. Se quiser, ninguém é obrigado a fazer nada. Lembre-se disso, viu? Só não compartilhe informações falsas, pelo amor de Deus. Inclusive, tema da prova de redação do SSA3 2022, esse ano, a gente viu fake news, olha aí. A gente tem, comentando agora sobre isso, caiu na redação. A gente tem que se ligar nisso aí, né? Ó, eu quero que você deixe aí nos comentários se você realmente já compartilhou algo que não tinha certeza que era ali uma informação verídica. Confira lá um site bem, né, que você já conhece, que a população já conhece, que não tem queixa a respeito das informações lá. Geralmente é com um jornal específico que faz os comentários que não seja tendencioso a prejudicar A ou B, né? Então você consiga desenvolver aí numa boa. Então vamos analisar nossa pesquisa. Vamos lá, professora, vamos analisar esse gráfico, essa pesquisa para a gente desenvolver. Qual o ano que você estuda? Se eu fizer uma pergunta assim. Aí 44 pessoas responderam, professor. 6º ano, tá de azul. 7º ano, de vermelho. 8º ano, laranjinha. 9º ano, verdinho. Professora, o 7º ano predominou. É isso que eu estou vendo aí. 7º ano, 97,7% das pessoas responderam aí, ou seja, o equivalente a 43, aproximadamente, porque só tem um que é do 6º ano ali que eu estou vendo, que é 2,3%, e nem o 6º ano, nem o 9º ano respondeu, 6º não, nem o 8º, nem o 9º respondeu. Geralmente os menores conseguem responder mais, né? Os maiores não querem fazer uma pesquisa a respeito disso. Mas aí, ó, observe que essa pesquisa teve esse tipo de gráfico. Porque na pesquisa vai gerar um tipo de gráfico para a gente desenvolver. Aí tem outro gráfico. Marque o nome da escola em que você estuda. Foi a mesma pesquisa, as 44 pessoas responderam.
tem a Escola Municipal Padre Henrique, Escola Municipal Pedro Augusto, Escola Municipal Reitor João Alfredo, Escola Municipal Costa Porto, Escola Municipal Antônio Herácio, Escola Municipal Mário Melo, Escola Municipal Olindina Monteiro e a Escola Municipal Paulo VI. Tem outras, né? Só apareceu essas daí. Mas você que está aí presente nos assistindo neste momento, coloca nos comentários aí do aplicativo, e você que está no YouTube também pode responder qual é a escola que você faz parte da rede municipal do Recife. Se você faz parte, coloca lá de uma dessas escolas. Ou se não é da rede municipal, qual escola você estuda, pode colocar lá nos comentários. Faz parte aí da pesquisa do Ricardinho, tá certo? E aí a gente vê também um gráfico que gera as informações necessárias aí, diz aí algumas escolas que aparecem também, ó. Então, Florescio Fernandes, 27 pessoas, Hugo Gerdau, 12 pessoas, então aparece aí uns gráficos a respeito do tema, né? Pode comentar aí a respeito de onde você estuda, tá certo? A gente quer saber também. Agora a gente vai entrar nos conceitos de estatística. Ricardinho, como assim? Até agora a gente viu população, viu amostra, então a gente vai saber o que é moda, o que é média, o que é mediana, tá certo? A gente vai desenvolver aqui. Bora ver aqui. As medidas de estatística são cálculos realizados com o conjunto de valores numéricos obtidos numa pesquisa. Por isso que eu falei de pesquisa antes para vocês. Para auxiliar na análise de informações tomadas de decisão. Então, geralmente, toma decisão baseada na média disso, na média daquilo. Então, eu tenho a quantidade de estudantes e tenho a idade deles. Júlia, 11 anos. Marcos, 13 anos. Luciana, 13 anos. Camila, 13 anos. Alice, 14 anos. Ana, com 2N, 12 anos. Jorge, 11 anos. Marcelo, 11 anos. Jonas, 12 anos. Então, isso aí é uma tabela que corresponde aí à idade dos alunos específicos, tá certo? Vamos usar essas informações para aplicar os conceitos a seguir. O primeiro conceito que a gente vai trabalhar é a frequência absoluta, ou seja, quantas vezes aconteceu aquele fato, né? No caso, a idade do adolescente. É o número de vezes que o valor foi citado. Então, Júlia tem 11 anos, só que Camila também tem 11 anos, e Jorge também tem 11 anos, e Marcelo também tem 11 anos. Então, apareceu quantas vezes? Apareceu 4 vezes, 11 anos. E 12 anos? 12 anos apareceu 2 vezes, Ana e Jonas. 13 anos? 13 anos apareceu com Marcos e Luciana 2 vezes. E 14 anos apareceu 1 vez com Alice. Ao todo, a frequência foram 9 estudantes, tá certo? Observe aí, total 9. E quando eu quero saber a porcentagem disso, eu faço uma outra tabela, que é chamada frequência relativa, e aí eu vou fazer a divisão do valor pelo total. Então, observa, se eu tenho uma tabela aí específica de a idade e tenho a frequência absoluta, do outro lado eu vou gerar uma tabela que eu vou dividir, ó, a frequência de 11 anos são 4, mas o total são 9 pessoas. Então, eu divido 4 por 9. A frequência de 12 anos são 2 pessoas, e aí o total é 9, divide 2 por 9. E a frequência de 13 anos de idade equivale a 2 pessoas lá, e eu divido 2 por 9, e aí vai dar o resultado a respeito da frequência absoluta dos 13 anos. E de 14 anos só tem uma pessoa que tem 14 anos, e eu divido 1 por 9, que são o total 1, e o 9 é o total. Só que eu quero saber isso em porcentagem. Então, eu divido 4 por 9, o resultado eu multiplico por 100, divido 2 por 9, e o resultado eu divido por 100, e 1 por 9, o resultado por 100. Quando eu vou dividir 4 por 9, eu vou saber a porcentagem da frequência relativa da idade de 11 anos. Então, eu vou colocar 44,4% aproximadamente. Quando eu digo 12 anos, é 2 sobre 9, aproximadamente 22,2%. E 13 anos, 22,2%. 14 anos, 11,1%. Então, isso aí é a tabela a respeito da frequência relativa, ou seja, a parte da porcentagem que a gente desenvolve. Professor, o que é rol mesmo? Rol é a lista dos elementos numéricos que é colocado em ordem. Essa ordem ela pode ser crescente ou decrescente, tanto faz, tá bom?
você pode se colocar em ordem crescente. É um rol, é uma ordem dos elementos que a gente vai colocar. Isso é muito usado quando a gente vai trabalhar a parte mediana. A gente vai botar o rol em ordem específica, né? A gente vai desenvolver. Então, se eu tenho na tabela específica Júlia, Marcos, Luciana, Camila, Alice, Ana, Jorge, Marcelo e Jonas, eu posso botar esses valores em ordem. Eu vou colocar do menor para o maior, para a gente desenvolver. Então, eu coloquei 11, 11, 11, 11, 11, 4 vezes, depois 12, 12, 2 vezes, e 13, 13, 2 vezes, e apenas uma única vez o número 14. Coloquei em ordem e destaquei para vocês aí, tá bom? E eu posso fazer algumas perguntas em relação a esses números que eu coloquei na tabela e agora no rol dos elementos. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar a vocês, o que é amplitude? É um dos tópicos de estatística que é perguntado. Amplitude é a diferença, é a subtração entre o maior elemento e o menor elemento. Se eu botei lá no rol 11, o primeiro, que é o menor, e 14, que é o maior, a amplitude é a subtração, é a diferença entre 14 e 11. Eu destaquei agora o número 14 e o número 11. Então, se eu subtrair os dois, a amplitude é 3. Um detalhe, quanto menor a amplitude que tiver aí, vai mais certeza, mais próximo da realidade é o dado estatístico, tá bom? Quando a amplitude é muito longa, muito alta, aí quer dizer que tem uma margem de erro maior aí para poder desenvolver o cálculo estatístico. Lembrando que estatística é uma análise, tá certo? É uma previsão que pode acontecer aí para um estudo para que as empresas tenham lá na frente uma margem de erro para poder desenvolver, ou erro ou acerto, né? A gente pode desenvolver na estatística para política, a gente vê margem de erro, 1% para mais, para menos. A gente pode botar na estatística para a gente investir em algum negócio. Ó, esse produto está se vendendo em média com um lucro de 33%. Será que vale a pena para eu investir para o próximo mês isso? Então a gente tem uma média, tem uma margem, tem um top, amplitude para ver se é alto ou não, para poder desenvolver. Então, um tópico dessas medidas que a gente está trabalhando, a gente chama de amplitude. Vamos para outra. Se você já viu essa parte aí de estatística, pode também comentar com a gente numa boa, tá bom? Então, vamos entrar aí nessas medidas de estatísticas. Ó, moda. Alguém sabe o que é moda? Ih, você que está em casa. A minha produtora disse que sabe o que é moda. Ela disse que estou na tendência, estou aqui desfilando. Ela é assim. Estou na moda. Show de bola. Ela é assim. Se ela está na moda, gente, quer dizer que ela está usando algo, né, específico. Eu disse que ela inteira está na moda, né? Em destaque. Só que mais as unhas. Futuramente, se você conhecê-la aí, a minha produtora ela vai dar show aí, certo? Está na moda quer dizer que se repete muitas vezes. Se eu digo que a roupa dela está na moda, quer dizer que boa parte da população, ela se destaca com aquela roupa específica. Tá bom? Se a unha dela está na moda, é porque a tendência é usar aquele tipo de unha específica, aquela cor da unha, aquele formato da unha, o cabelo que a pessoa usa. Ou seja, se um jogador faz um corte de cabelo específico e todo mundo começa a cortar o cabelo igual a ele, isso quer dizer que está na moda, que todo mundo. Se um ator vai usar um vestido, ou uma roupa, ou uma atriz, um vestido ou uma roupa específica, aí todo mundo quer comprar aquela roupa para final do ano, porque apareceu na novela ou no filme, é porque está na moda. Muita gente no final do ano começa a usar branco para virar o ano, né? Porque está na moda. Aí depois bota lá no guarda-roupa e nunca mais usa, né? Fica lá guardadinho. Mas é assim, acontece, gente. Você está na moda, você vai desenvolver aquilo ali, né? Então bora lá. Quando eu digo moda, é o elemento que mais se repete. E qual foi o número aí que mais se repetiu? O 11, o 12, o 13 ou o 14? O 11 que tem 4 vezes. Então, a moda desse elemento é 11. É assim que a gente trabalha. E mediana, tem 2 casos, tá bom? Um quando a quantidade é ímpar e um quando a quantidade dos elementos é par. Tá bom? A gente vai ver a posição central. Se a quantidade de elemento é ímpar, nesse caso deu 9, né? Então, é ímpar, o número 9, são 9 pessoas que foram entrevistadas aí a respeito da sua idade. Então, a gente bota em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Nesse caso, a gente botou crescente, que eu acho mais fácil você colocar em ordem crescente. E o elemento central, o elemento do meio, ele é aí a mediana específica.
Nesse caso, o elemento do meio, você destaca 4 de um lado, 4 do outro, do meio ficou 12. E o 12 vai ser a nossa mediana. Então, qual é a mediana das idades desses estudantes, Ricardinho? 12. Como é que se faz? Coloca em ordem, nesse caso eu botei crescente, e aí o elemento central é a mediana. Ô Ricardinho, sempre é assim? Não. É assim, esse daí porque a quantidade de estudantes é um número ímpar. Foram 9 estudantes. Quando a quantidade for par, eu vou explicar já já a vocês como é que vai fazer o procedimento. Tá bom? Então a mediana aí vai ser 12. Agora, se fosse 8 termos, eu botei aí do lado 8. Por que eu botei 8? Porque é a quantidade par. Então, se eu tirei um elemento aí, deixei só 8, aí não tem como colocar do lado uma quantidade, ou o outro lado outra quantidade. Não existe isso. O que eu faço? Eu vou apenas colocar em ordem, está em ordem aí, ó, do 11 ao 13, eu tirei o 14, observe bem. E os dois centrais, os dois do meio, se eu tenho 8, quem são os dois do meio? O 11 e o 12. Aí eu pego o 11 e o 12 e somo os dois e divido por 2. Eu tiro a média aritmética. Então eu pego 11 mais 12, que vai dar 23, e o resultado divide por 2, aí vai dar 11,5. Então, ô professor, mas 11,5 não está no rol, não está nos elementos, fica atento, se liga nisso, não tem problema. Esse número 11,5, ele não estando no rol, mesmo assim ele é uma mediana, tá bom? Ele continua sendo a mediana, tá bom? Não tem problema não. Então a mediana vai ser 11,5. Então, duas situações. Quando a quantidade é ímpar, coloca em ordem e o do meio é a resposta. E quando a quantidade é par, os dois centrais eu somo e divido por 2 depois que eu coloquei em ordem. Tá certo? Lembra disso. Fique atento, fica ligadinho, tá bom? Agora vamos praticar um pouquinho, né? Então é as idades de um time de futebol. Ó, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 21, 23, 25, 26 e 27. Então, é as idades aí dos times. Se eu colocar, eu quero dizer, fazer algumas perguntas, por exemplo, colocar em ordem a idade deles, aí eu tenho uma frequência, a tabela, quantos são em 18, quantos são em 19, quantos são 20, até 27. Eu já vi que a frequência é 11. Se é 11, já é ímpar. Você liga para a mediana quando for perguntar isso. Tá bom? A divisão do elemento pelo total, ó, 1 por 11, 2 por 11, 1 por 11, que a gente já fez na exemplos anteriores, vai dar aí a parte da frequência relativa em porcentagem. Quando eu divido 1 por 11 e multiplico por 100, dá 9,1%. Quando eu dou 3 por 11 e o resultado vem de 100, 27,3%. E aí, sucessivamente. A gente sabe disso, tá bom? A gente fez essa tabela. Agora, coloca em ordem os números aí, já está em ordem, bem direitinho, do 18 ao 27, tudo em ordem. Isso quer dizer que eu posso, primeira coisa, revisando a aula de hoje, calcular a amplitude, que é o maior menos o menor. 27 menos 18, 9. Como a amplitude é muito alta, assim, 9, a gente não confia muito no resultado dado estatístico. Se liga nisso, tá bom? A moda. A moda é o elemento que mais se repete. Mas se repetiu quem? 21. 21 tem 3 vezes aí. Então, foi o número que mais se repetiu. Então, moda vai ser igual a 21. Tá certo? A mediana. Como a quantidade dos elementos é ímpar, 11, então o elemento central é aí a mediana. Então, você observa que eu tenho 5 de um lado, 5 números de um lado, 5 números do outro, e o elemento do meio é o número 21. E esse número 21 é chamado de mediana. Bom? Então, deu para entender? Deu para compreender essa parte inicial com vocês aí a respeito de amplitude, a respeito da frequência relativa, a respeito de mediana e de moda. A gente ainda vai trabalhar um pouquinho de média aqui, tá bom? Para a gente desenvolver. Ó, média aritmética simples. Essa daí você já deve ter visto lá no 6º ano, no 7º ano. Vamos relembrar um pouquinho. É o resultado da divisão do somatório dos números de dados, da quantidade e dos somados. Traduzindo para vocês em uma linguagem bem mais simples. É só você somar todos os números e dividir pela quantidade. Ponto final. Só faça isso. Soma todos os números e divide pela quantidade. Então, previsão do clima aí no seu município nesse momento. Será que está chovendo? Aqui amanheceu meio nublado, né? Meio assim, né? Às vezes faz sol, às vezes faz chuva, tem uma nuvenzinha, uma pancada de chuva.
na sua cidade. Bota nos comentários se está chovendo, se não está chovendo. No YouTube também, tá certo? Que a gente quer saber aí a respeito disso. E aí eu botei a cidade de São Paulo, um dado estatístico de um jornal, colocou aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, botou a previsão do tempo aí de 22, 25, 29, 28 e 22. Ricardinho, é preciso colocar em ordem. Quando fosse calcular a média, não é preciso colocar em ordem. Não, não precisa. Você apenas soma os elementos e divide pela quantidade. Quando eu estou dizendo quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, são 5 dias. Então eu vou somar os números e dividir por 5. É isso que a gente faz, tá bom? Então observa bem. Se eu pegar esses números de quinta a segunda, eu pego 22 mais 25, mais 29, mais 28, mais 22 e divido por 5. Quando eu somar os elementos de cima, eu vou obter 126. E esse 126 eu dividindo por 5, olha quanto vai dar. Vai dar 25,2 graus Celsius aproximadamente. Então, a média do clima em 5 dias na cidade de São Paulo, com essas temperaturas específicas, foi em média 25,2 graus Celsius. Na sua cidade, como é que está aí o tempo? Pode colocar, tá bom? E esse tipo de cálculo é muito usado em campeonato de futebol. É isso aí. Aqui no Brasil a gente tem à vontade, né? Campeonato. Em janeiro já vai começar os novos campeonatos, né? Tem as copinhas para os garotos, tem campeonato estadual. A gente vai começar a desenvolver. Depois vem Copa Nordeste, depois Brasileira. A gente começa a usar muito isso a respeito de... a estatística a respeito disso, né? Então, determina a média de gols da rodada. Qual foi a média de gol de fulano? Quem é o artilheiro, ou seja, quem é a moda, quem é o que faz mais gol, né? A gente faz umas perguntas assim. Bora analisar aí. Saldo de gols. Eu tenho aí, ó, um garoto que fez 5, a menina fez 1, a menina fez 7 e o outro fez 7. E aí eu quero saber o seguinte, qual é a média de gols entre esses garotos? Se eu vou somar os elementos, 5 mais 1 mais 7 mais 7, dá 20, e divide pela quantidade, são 4 garotos. Divide por 4, então a média de gols é 5. Observe que a média de gols é a mesma do primeiro menino que está aí na tela. Mas não é obrigado a aparecer igual o menino lá. É a média de gols. Veja, tem um que só fez 1. Mas a média é 5 gols. Que tem uns que fez mais de 1, outros menos de 1. A média é 5 gols, tá bom? E eu quero me despedir de cada um de vocês, meus amores. É isso aí. Mas antes disso, agradecer a nossa querida mídia por deixar essa aula bem mais acessível, tá certo? Dando aquele show aqui na interpretação de Libras, show de bola. E agradecer a nossa produção, show de bola pela aula de hoje, top das galáxias. Eita! E agora também agradecer a professora Marta e ela vai se despedir de vocês, tá certo? Pessoal, mais uma vez, prazer estar com vocês. Desejo a todos boas festas. Feliz Natal, um ano novo cheio de paz, de luz, de esperança e realizações. Fiquem com Deus e até o próximo ano, se Deus quiser. Tchau, tchau. Forte abraço. É isso aí, nono ano. Show de bola. Quero também agradecer a parceria de vocês durante o ano inteiro aqui com o Ricardinho, com a professora Marta, com o nosso técnico, com nossos produtores. E a gente juntos aí produzindo conhecimento para vocês se dar bem aí. E vocês vão para uma nova etapa. Vocês vão para o ensino médio, olha só, nono ano, show de bola. Desejo sucesso, paz, alegria e que vocês continuem com essa garra, com essa força, estudando muito para poder conseguir seus objetivos. Lembre-se, no ensino médio, outros desafios tem aí para vocês os vestibulares do SSA1, depois vai ser o SSA2, depois o SSA3 e Enem e depois a universidade. Ó, um cheiro para vocês. Feliz Natal, próspero ano novo e fui, galerinha! Tchau!